Bem, a gente tem aqui nessa questão escrito assim: em um plano cartesiano foram marcados os pontos A, onde ele dá a coordenada o quê? 2 e 3, B, menos 1 e 2, C, igual a 2, menos 3, D, 1 e 0. A questão fala: o único quadrante que não há nenhum ponto marcado é, ou seja, tem que verificar o que não tem nenhum ponto. Bom, gente, aqui a gente tem os pontos, né? Quais serão os pontos? A, B, C e D. Bom, já que a gente tem esses pontos, a gente tem nossas coordenadas junto ao plano cartesiano, que é x e y, tá? A gente tinha estudado lá. Aí o que acontece? Bom, lembrando que quem está do lado esquerdo é quem? X. Quem está do lado direito é y. E aí a gente já pode montar o nosso plano cartesiano, nossos pontos de coordenadas. Bom, agora eu vou colocar o ponto 2, tá? Colocando o ponto 2. Lembrando que o ponto 2 tem que estar do lado direito do zero, do eixo 0. 0 é o encontro do x e do y. Então, do lado direito, eu coloco o 2, já que ele é positivo. Se fosse negativo, eu colocaria do lado esquerdo. Entendeu? Agora, se eu for colocar o ponto 3, né? Coloquei o ponto 3 e vou fazer a ligação do 3 com o 2. Fazendo essa ligação, eu consigo criar meu ponto A. Lembrando que o meu ponto A era 2 e 3. Já chegamos a uma grande evolução. Aí o que acontece agora? A gente vai fazer isso para todos os pontos. Todos os pontos que estão colocados. A, B, C e D. Aí eu vou pegar o menos 1 e 2 e vou colocar onde? No plano cartesiano. Lembrando, menos 1 que ele está negativo. Tá? Então eu vou colocar menos 1 e vou interligar ele com quem? Com y, que é quanto? 2. Lembrando que o 2 está embaixo do 3, né? Então, agora é só fazer a ligação dos pontos. Pronto. Bom, agora que eu coloquei o ponto, vou colocar o ponto B. Vou fazer um corte aqui e adiantar um pouquinho as questões. Bom, voltando, conseguimos observar o que? Todos os pontos já colocados, que a gente tem o B, o C e bom, só que ninguém tá vendo o D, né? O D, ele é o que? 1 e 0. Se ele é 1 e 0, a gente não precisa interligar ele, já que eles estão ligados pelo eixo X e Y. Então eu vou só colocar o Dzinho ali no cantinho. Bom, feito isso, agora a gente tem que fazer o que? Uma análise dos pontos. Pode ver que o C está em um quadrante, o A está em um outro quadrante, a câmera balançando, que é uma maravilha, porque eu não consigo o foco direito. Bom, depois que eu pegar, eu vou analisar. O B está o quê? No segundo quadrante. Bom, se ele está no segundo quadrante, isso significa que ele não está faltando. O A está onde? No primeiro quadrante. E o C está onde? No terceiro. Opa, perdão, no quarto quadrante. E já o outro está vazio. Não tem nenhum ponto lá. Se você observar o A, o B e o C, eles não estão colocados no terceiro quadrante. Professor, mas tem o menos 3 e o 1. Eles estão interligados? Não. Então, só pode ser o terceiro quadrante. Bom, aqui a gente tem mais um exemplo de uma questão, onde a gente tem uma função do primeiro grau. Nesse tipo de questão aqui é possível observar o que? A gente vai construir aqueles gráficos onde a gente utiliza muito aquela fórmula y igual a x mais b. E aqui ele fala sobre uma corrida. Uma corrida é a mesma questão, bem parecida com aquela questão do leite condensado, bem parecido com aquela questão que a gente fez lá no começo da aula, onde ele vê o número de vendas, que o rapaz faz 800 vendas, lá naquela página do livro que a gente utilizou. Bom, como foi lido nessa questão, a gente está tratando do quê? De uma função do primeiro grau. Então, se a gente tem uma função do primeiro grau, a gente estudou que y é igual a x mais b, tá? Não esqueçam dessa fórmula. E aí a gente tem que o valor final é 19. Bom, geralmente a gente calcula esse valor final. E quem é esse valor final? É meu y.
A gente geralmente troca o A e o X mais B. Mas dessa vez o que, que ele está querendo aqui? Ele deu o valor final, ele deu a bandeirada, que é o valor fixo, e ele deu a quilometragem, que é a variável. Lembrando, valor final é o meu Y. Valor final. Minhas variáveis são quem? A e X. É uma dependente da outra. Porém, quem é que eu vou colocar aqui no lugar do A? O 0,96. 0,96. Lembra que é ele que vai rodar minha quilometragem. Então, dependendo da minha quilometragem, esse valor vai mudar. 1 km, 0,96. 2 km, outro valor. 3 km, outro valor. Mais a bandeirada, que é aquele valor fixo, aquela taxa. Então, quanto é a bandeirada? 4,60. Bom, agora eu vou substituir os valores. Substituindo os valores, eu chego a essa conclusão. 19 é igual a 0,96 vezes x mais 4,60. O que eu faço agora? Quem é que está somando passa para o outro lado subtraindo. E aí eu vou fazer manipulação algébrica. Bom, fazendo essa manipulação, a gente chega ao que? A 19 menos 4,60. Aí fazendo 19 menos 4,60 dá 14,60. 14,60 não, perdão, 14,40. Isso é igual a 0,96 vezes x. Bom, se eu quero encontrar o x, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, o que é que eu vou fazer? 0,96 está multiplicando, ele vai passar por outro termo o quê? Dividindo. Então, vai ficar 14,40 dividido por 0,96. Isso é igual a x. Trazendo esse termo daqui para cá, para ficar mais organizado, já que o espaço está pequenininho, nós temos o que? Duas casas decimais em cima e duas casas decimais embaixo. Como é que eu resolvo quando for divisão com vírgula? Se eu tenho duas casas em cima, multiplico por 100. Eu tenho duas casas embaixo, multiplico por 100. Só vou multiplicar por 100 em cima e embaixo para a vírgula desaparecer. Se eu multiplicar 14,40 por 100, vai ficar 1440. E se eu multiplicar 0,96 por 100, vai ficar 96. E eu fazendo essa divisão, chegarei à conclusão que 1440 dividido para 96 é igual a 15. Bom, nessa questão aqui a gente tem o que? Um problema de sistema. Por que um sistema? Porque está escrito assim: numa fazenda são criados gados e galinhas. Eu não sei quantos gados são, nem quantas galinhas. Então eu chamo de x mais y. E ele diz que é num total de quantas cabeças? 200. E aí logo em seguida ele fala: e 500 pés. Bom, 500 pés. A galinha tem quantos pés? 2. Por isso que apareceu ali 2 vezes y. E o gado tem quanto? 4. 4 vezes x. Se isso totaliza igual a 500 pés, a gente faz uma resolução de sistema. E aí a gente vai ver agora como é que se resolve esse sistema. Bom, aqui eu tenho o sistema, né, que estava na questão. E como eu sempre falo para vocês, escolham x ou y, tá? Eu escolhi aqui, nesse caso, eu vou escolher x, que eu acho que fica até mais fácil de trabalhar, tá? Eu vou pegar o 4 e vou trazer para cá. Com o quê? Com sinal trocado. Por que sinal trocado? Porque os dois são positivos e um deles tem que ficar negativo. Então eu vou trazer menos 4. Professor, eu preciso trazer o número daqui do x para cá? Não. Por quê? Porque é 1. Lembra que quem está acompanhando o x ali é 1. Então não vai fazer diferença, tá? Bom, feito isso, eu vou criar meu novo sistema. Qual é meu novo sistema? É eu pegar este carinha e multiplicar por todo mundo que está aqui. 4 vezes x. 4x. Lembrando que é 4x o que? Negativo, porque menos com mais dá menos. Aí de novo, mais com menos, menos. 4 vezes y, 4y. Lembrando que eu estou usando esse sistema aqui de cima, tá? Porque fica um pouco ruim de ficar levantando e voltando a câmera. Isso é igual. Aí eu vou fazer 4 vezes 200. Lembrando que é menos. Porque mais com menos dá menos. E 4 vezes 200 dá o quanto?
800. O segundo sistema, como eu iria multiplicar por 1 e não faz diferença, eu vou só repetir ele. Vai ficar 4x mais 2y igual a 500. Bom, agora o que eu faço? Vou somar os sistemas. 4x com 4x, eu vou cortar. Não vai fazer diferença. Menos 4y com 2y vai ficar o que? Menos 2y igual a 800 menos 500. Aí só vai fazer uma continha básica, vai dar 300. Lembrando que é 300 negativo. Gente, tá multiplicando, passa para lá o que? Dividindo. Então vai ficar y igual a menos 300 dividido por menos 2. 300 dividido para 2 dá 150. E menos com menos dá o que? Dá mais. Então vai ser igual a 150. Acabou? Não. Eu achei meu y. Agora eu vou achar meu x. Bom, vou apagar aqui. Mas antes de eu apagar, quero dizer o que? Eu tenho que escolher um dos sistemas para eu poder colocar o y. Eu acho mais fácil sempre o primeiro. O primeiro geralmente vem prático, tranquilo, pode ver que é x mais y, né? Então eu vou apagar o restante aqui, já vou voltar. Voltei. Aqui vocês podem ver que eu deixei só o rapazinho aqui. Opa, vamos tirar esse menos 4 daqui que ele não faz parte, né? Era só o sistema inicial. E bom, meu y eu achei igual a quanto? 150. Então eu vou botar x mais 150. Pode colocar entre parênteses, não tem problema. Igual a 200. Gente, 150 tá somando, passa pro outro lado que subtraindo. Coisa mais fácil do mundo. 200 menos 150, a gente chega à conclusão que x é igual a 50. Bom, se x é igual a 50, o y é igual a quanto? 150. Opa, aqui eu apaguei o yzinho aqui do canto. Pronto, questão resolvida. Bom, eu tenho essa questão aqui, ela é bem simples, tá? Eu tenho um triângulo e eu quero saber quanto vale x. E a gente viu nas aulas do que? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então eu vou pegar x mais 70 mais 80. E a soma deles tem que dar igual a quanto? 180. Ok? Bom, chegando a essa conclusão, pensei que tinha parado a gravação. Vou pegar os dois aqui e vou passar para o outro lado o que? Subtraindo, porque eles estão positivos, vão para o outro lado negativo. Então vai ficar 180 menos 70 menos 80. X é igual... Bom, 180 menos 80 vai dar 100. E 100 menos 70 vai dar 30. Então chegamos à conclusão que x é igual a 30 graus. E aqui neste cantinho x vale 30 graus. Se você perceber, 30 mais 70 dá 100. Mais 80 dá 180.